Eu sou da igreja na paz do Senhor. Amém. Uma boa noite a todos os irmãos. Amém. Estou muito feliz, amados, de estar aqui nesta noite. Pastor Aurélia havia esquecido. Pode. Cheguei e falei, rapaz, esqueci. Misericórdia. Amém. Estamos na sexta-feira, né, pastor? Você não acontece, né? Claro, e também a gente é corrido o dia a dia, irmão, tanta coisa, né? Tivemos sexta-feira passada juntos na Três Pontes, e faz tempo que eu tenho falado de vir, só que como também estou auxiliando na igreja, essa nossa terra, então eu fico com um tempo meio corrido, né? O tempo da gente tem sido meio escasso, mas mesmo assim a gente ainda tem cumprido agendas. Semana que vem é segunda a sexta, agenda, e no final de semana, quando tem, a gente cumpre, quando não dá, infelizmente não podemos deixar a igreja às vezes viajar, mas Deus tem nos dado a oportunidade, tem nos abençoado no nome do Senhor Jesus. Eu também quero parabenizar os irmãos por essa sede tão bonita, amém? Deus ainda tem muito mais para entregar nas mãos de vocês, amém? Isso aqui é só o começo daquilo que Deus ainda tem para fazer, isso aqui é um pedacinho daquilo que Deus tem para realizar no ministério do pastor Hélio, da missionária e de todos os irmãos, porque você faz parte de tudo isso. Amém, amados? Então, que Deus possa abençoar cada dia mais a sua casa, a sua família, seu ministério. Que você cresça espiritualmente, financeiramente, intelectualmente, em todo sentido. Que a sua vida caminhe para a frente. Amém? Em nome de Jesus. Eu também vim com a minha esposa Flaviane, né, que está ali, já foi apresentada. A Micai, minha filha. E o meu filho mais novo, Samek, não sei se vocês ainda não conhecem, não. Ele esteve aqui na virada do ano, mas esteve ainda na cápsula, né? No outro da mãe. Na virada do ano ele estava aqui, ele veio. Agora, graças a Deus, ele já está aí, está ali. Samek, irmão, quando você fala o nome Samek, você está invocando a Deus. O nome Samek significa sustenta-me ao Senhor. Amém? Então toda vez que você fala Samek, você está falando sustenta, meu Senhor. E o nome Micai significa, é uma pergunta. Ele quer dizer quem é como Deus, né? Quem é, não quer dizer quem é como Deus, é quem é como Deus. Então o Senhor nos deu esses nomes, porque cada nome do meu filho, dos meus filhos, foi colocado de acordo com uma situação que eu vivia, de acordo com o momento que eu passava. Então a Micaela veio no momento de exaltação, no momento de glória na minha vida, no momento que Deus me levantava. Então o nome quem é como Deus dizia que naquele momento só Deus poderia estar fazendo aquilo. Amém? E o santo que veio no momento que eu estava passando por uma prova, por uma luta, e eu coloquei esse nome, porque eu só sustenta, meu Senhor. E Deus nos sustentou, Deus nos manteve de pé, Deus nos cuidou, nos tratou, e hoje estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. E todos que recebem a presença de Deus aplaudam o nome de Jesus nessa noite. Amados, sem perder o tempo, quero que abram suas Bíblias comigo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, apenas o versículo 22 e o versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos de número 22 e o 23. O livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, é um dos livros que relata a história, os atos que os apóstolos fizeram. É um dos livros ricos para nos alimentar no ministério, para nos dar força no dia a dia. É um livro que realmente, todo autor da Bíblia é inspirado por Deus, mas ele fala muito comigo. E para essa noite o Senhor aprouve no meu coração que trouxe essa mensagem baseada em Atos, capítulo 22, capítulo 17, perdão, versículo 22 e 23. Está escrito assim, todos acharam? Amém. Se você estiver sem Bíblia, fica ao lado de uma pessoa que tem, e você que tem uma pessoa que está sem, reparta a sua com ela. Vamos todos alimentar do pão nesta noite. Está escrito assim: estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo
tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo vossos santuários, achei também o altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Diz assim: ao Deus, toda a igreja, ao Deus desconhecido. Feche teus olhos. Quero fazer mais uma oração, não anulando a oração que o servo de Deus fez, mas cumprimentando ainda mais. Senhor Deus amado, Deus querido, meu Deus, que venha ser manifestado aqui o poder do Deus desconhecido. Tem aqui, existem pessoas que ainda não conhecem esse Deus a qual vamos pregar nessa noite. Se existem aqui pessoas que ainda não tiveram experiência com Ele, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha tomar a direção da vida de cada pessoa. Venha ser ministrado e manifestado a Tua glória, o Teu poder, Senhor. E venha ser manifestada aqui a Tua unção, Senhor, de uma forma sobrenatural. Meu Deus, toma a direção da vida de cada uma dessas pessoas. Pessoas que estão aqui passando provas, pessoas que estão passando lutas, pessoas, meu Pai, que têm enfrentado problemas. Talvez ela veio para a igreja triste, amargurada, com seu coração diluído, destruído. Mas eu oro nesse momento, ó Deus, que o Senhor venha curar, sarar, transformar a vida de cada uma dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço que a tua unção venha sobrenaturalmente nesse lugar, que venha fluir em cada coração, que nós possamos, ao fim desse culto, Pai, sairmos daqui alegres, satisfeitos, realizados. Possamos sair daqui, meu Deus, realmente tendo um encontro com o Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, anula toda dúvida, apaga toda insegurança, todo medo, todo sopro de Satanás. Agora venha ser repreendido o demônio do nosso meio. Venha ser repreendido, meu Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, mas que a sua glória se manifeste nesse lugar. Que a tua unção, meu Pai, venha inundar as nossas vidas nessa noite. Que possamos, ó Deus, sair daqui hoje cheios, transformados, renovados, para a glória do Senhor, para viver uma vida lá fora cheia da tua presença, para viver uma vida cheia da tua unção. É isso que eu te peço, e todos que concordam comigo diz amém. Amém. Pode assentar em nome do Senhor Jesus. Para contar essa história, amados, sobre o Deus desconhecido, vamos ter que regressar 600 anos antes de Cristo na história de Atenas. Em 600 anos antes de Cristo, em Atenas, acontece uma praga naquela cidade. Lança-se sobre aquela cidade uma maldição, e não sabiam quem era ou quem havia feito algo para que aquela maldição chegasse até Atenas. Atenas começa a perder as suas plantações, crianças começam a morrer, a ser mortas no útero da mãe. Atenas começa a se decair, começa a perder todo o seu brilho, todo o seu aspecto de boa cidade, de cidade amorosa e inteligente, que era a cidade da inteligência. Atenas se destrói. Aquela praga chega até Atenas, destruindo tudo e todos que habitavam ali. Os filósofos não podiam explicar o que estava acontecendo, embora tentassem. Diziam uns que era a ira de Zeus, outros diziam que era a ira de Zera, alguns que eram a ira de Dionísio, deuses que eles acreditavam. Outros diziam que Afrodite havia se revoltado com Atenas. Outros diziam que o rei Megiklash, que era o rei da época, havia pecado contra os deuses. Ninguém tinha uma resposta. Atenas, uma cidade idólatra, uma cidade que tinha um ditado popular assim, que era mais fácil você encontrar um deus na rua do que um homem comum. Uma cidade cheia de idolatria e de pecado. E eles invocavam os seus deuses, clamavam os seus milhões de deuses, e nada resolvia. Nada acabava com aquela praga. Mas em Cretas existia um homem que morava em Cnosos, pelo nome de Epimenides. Diga comigo, Epimenides. Esse homem, por nome Epimenides, ele adorava um Deus conhecido como o Deus desconhecido. E todos os deuses que eles haviam invocado não resolveram. Mandaram um navio ir até Creta, pegar esse homem e trazer esse homem até Atenas. Quando esse homem chega em Atenas, eles lhes perguntavam: nós invocamos todos os deuses que nós temos, invocamos todos os senhores que nós conhecemos, mas nenhum deles atendeu. O seu Deus talvez possa resolver o problema. Qual é o nome do seu Deus? Epimenides
não sabia o nome de Deus, ele disse: olha, eu não conheço, eu não sei o nome dele, eu apenas o invoco e ele me responde, eu apenas clamo e ele atende. Ele é o único Deus. Então vamos edificar um altar a ele. E o nome desse altar, coloca-se nele, coloca-se em cima desse altar Agnostotel, que quer dizer ao Deus desconhecido. E quando eles levantam esse altar, quando eles começam a adorar esse altar, para poder sacrificar, Epimenides faz o desafio. Ele diz: tragam as ovelhas, e aquela que passar a noite inteira sem comer, na manhã seguinte nós soltaremos ela nos pastos verdejantes. E aquela que não se alimentar e deitar sobre a grama, essas serão as ovelhas para o sacrifício. Assim foi feito, amados. Assim Epimenides fez. E aquela ovelha que se deitou sobre a grama foi sacrificada ao Senhor, e ele recebeu a sua oferta. Ele recebeu a sua oferta e a praga saiu. A praga sumiu. Mas ao passar dos anos, os gregos, por ser homens corruptos de coração, pela sua beleza, estudiosos, pessoas cheias do conhecimento, se afastaram de novo do Deus desconhecido. Voltaram a adorar os seus deuses pagãos, os seus deuses idólatras, os seus deuses que pecavam sexualmente, voltaram a adorar os seus deuses, deixando de lado o Deus desconhecido. Dois homens resolveram reedificar o altar do Deus desconhecido. Foi nessa época que Paulo chega em Atenas. Quando Paulo chega em Atenas, Paulo repara, a primeira coisa que Paulo para analisar é como aquela cidade era uma cidade idólatra. Paulo ficou ali em Atenas alguns tempos, esperando por Silas para pegar viagem para outro destino. Paulo ali naquele local, ele começa a andar pelas ruas, a admirar e a perceber que Atenas, por ser uma cidade bonita, uma cidade filosófica, uma cidade cheia do conhecimento, era uma cidade por fim também idólatra. E Paulo começa a discutir com eles nas suas sinagogas, Paulo começa a discutir com eles nas praças, Paulo começa a pregar, e isso se esparrama por Atenas, até que Paulo chega no maior templo de congressos que existia ali, chamado Areópago. Esse Areópago era um lugar onde pessoas que quisessem conhecer qualquer novidade, era só ir até aquele lugar. Eram pessoas que quisessem se atualizar, que quisessem discutir suas filosofias, por mais complicadas que fossem, ali era o local certo para isso. E eles resolvem convidar Paulo para pregar. Leva Paulo para dar uma palavra, porque ficaram admirados com a sua eloquência, sabedoria. Paulo, como um bom estudiante de história, ou estudante da história, Paulo como uma pessoa que conhece a história, porque a história é fundamental para a nossa vida, irmão. Se nós não conhecemos história, nunca vamos entender o futuro. É importante que você conheça a história, é importante que você analise, estude, pesquise. É claro que você não pode ficar preso a essas coisas, porque a unção não vem de teologia ou de ideologia, a unção vem de Deus. É Deus que dá unção, é Deus que dá sabedoria, é Deus que dá o conhecimento, mas é preciso que nós estudamos a história, para que sabemos como e onde e quando aquilo aconteceu, para não ficarmos perdidos no tempo. E Paulo, como um bom conhecedor da história, ele estuda a história, ele pesquisou a história de Epimenides. Chegando ali, ele pergunta e começa a conversar com eles. Vejo que vocês são supersticiosos, são pessoas que por poucas coisas acendem suas velas, por pouca coisa você vê seus corpos, fazem coisas ritualísticas, com medo de pegar alguma praga, alguma doença. Mas eu quero pregar para você um Deus que vocês se viram e deixaram de lado. O Deus que eu quero pregar aqui hoje não é um Deus que vocês já o conhecem, mas esqueceram dele. Eu quero falar de Agnostotel, o Deus desconhecido. O tema da mensagem dessa noite, amado, que eu quero trazer para você é Agnostotel, o Deus desconhecido. Nada na vida acontece por acaso. Amém? Nada, irmão. Nada na vida acontece por acaso. Talvez você pensa que algo que está acontecendo agora na sua vida seja algo insignificante. Mas tem coisas que acontecem hoje que nós só vamos entender o valor disso alguns anos lá na frente. Tem lutas, provas que a gente enfrenta, que a gente passa, e a gente até se pergunta: por que eu estou passando por isso, Deus? Por que eu estou enfrentando esse problema? Por que está vindo sobre mim essa coisa que parece uma maldição? O que é que eu fiz? Eu sou fiel ao Senhor, eu ando na palavra, o que é que está errado comigo?
Mas lá na frente, você vai entender o que Deus quer fazer com você. Lá na frente, você vai entender que através da tua vida, Deus vai se manifestar na vida daqueles que não os conhecem. Você vai ver que através do que o Senhor tem feito no seu meio, na sua casa, Deus vai se manifestar no meio da tua família. Aleluia. O que eu estou pregando aqui hoje, irmão, é que às vezes as lutas nos fazem ficar confusos. Pensamos que estamos sofrendo em vão, lutando em vão, orando em vão, pregando em vão, trabalhando em vão, mas nada acontece por acaso. Glória a Deus. Aleluia. Nada. Eu creio dessa maneira, Jesus. Aquele altar que muitos pregadores dizem que ninguém sabe de onde veio. Ele veio de algum lugar. Creta. Muitas pessoas pensam que Deus trabalha sem razão. Para que hoje eu estivesse pregando aqui, alguém pagou o preço para isso. Para que hoje você estivesse aqui ouvindo essa mensagem, alguém pagou o preço para isso. Talvez essa pessoa foi até ignorada. Talvez essa pessoa você não ouviu ela direito. Talvez essa pessoa você ignorou ela no momento. Mas nada que ela fez em nome do Senhor foi em vão. Quantas vezes as pessoas são convidadas para ir à igreja? Quantos convites você não recebeu para vir à igreja? E quantos você o ignorou? Mas eu te digo que até o primeiro convite, mesmo que você ignorou, ele não foi em vão na sua vida. Foi uma semente. Deus não trabalha, irmão, com coisas negativas ou coisas vãs. A obra do Senhor, ela tem um motivo, um sentido, uma razão. Muitas pessoas dizem assim: a minha vida não presta, eu vivo em vão, eu nem sei para que eu existo. Não diga isso. O Senhor não te colocaria na terra se Ele não tivesse um projeto com você. Deus não te deixaria vivo se Ele não tivesse uma obra para você. Certa vez eu pregava sobre o vale de ossos secos, irmãos. Eu ministrava ali sobre o vale de ossos secos. Algo surpreendente, algo que me chama muita atenção naquele passagem ali de Ezequiel, é que o vale estava sobre a terra, não estava embaixo da terra. Eu parei para analisar durante tempos. Eu pensava, por quê? Que durante tantos anos se passaram, mesmo que fosse uma visão, os ossos não estavam debaixo da terra. E o próprio Espírito Santo falou no meu coração: todo aquele que está por cima da terra não tem projetos na vida dele. E quantos que estão por cima da terra que Deus tem projeto aqui? Levanta as tuas mãos e começa a glorificar o Senhor. Você que sabe que Deus tem projeto na tua família, você que sabe que Deus tem projeto na tua vida, levanta a tua mão e glorifica o Senhor nessa noite. Nada acontece por acaso. Nada. Sempre alguém está abrindo caminho para alguém passar. Sempre alguém está desbravando brechas para que outro entre. Talvez não seja para você, talvez seja para teu filho. Davi queria construir um templo para Salomão, para Deus, perdão. Davi queria construir um templo, era o sonho de Davi. Davi tinha 3 sonhos. Um deles, se tornar rei. O outro, trazer a presença de Deus para Israel. E o terceiro, construir o templo. Eram os 3 sonhos de Davi. Eram os projetos da